Oi pessoal, tudo bem com vocês? Tô aqui hoje para conversar um pouquinho sobre a ideia de apego, desapego, amor, porque a gente acaba confundindo muito esses termos, a gente acaba usando esses conceitos de uma forma que pode acabar confundindo a gente quando a gente acaba conversando sobre esse trabalho de amor, de auto-amor, de amar, bem amar. Então eu achei que era interessante a gente conversar um pouquinho sobre isso. Em primeiro lugar, né, a gente cresce numa sociedade que a gente aprende que apego é amor, né? Totalmente. Na nossa sociedade, apego e amor tá muito entrelaçado, né? Acaba sendo confundido o apego com o amor. Então, desde pequeno, né, acaba sendo aquela ideia, não deixo o meu filho fazer isso, né? Não deixo o meu filho fazer aquilo, né? Fique junto de mim, faça o que eu falo para você fazer, enfim. A gente acaba se apegando, né? Não vou fazer aquilo porque eu tenho que ficar com meus filhos, porque eu tenho que ficar, né? E a gente cresce vendo esse tipo de comportamento, até de afirmação na vida da gente. E hoje ele fala assim, seus pais não te amaram, mas os pais deles também não amaram eles, e os pais dos pais deles também não amaram, porque a gente tem um monte de camada que impede a gente de amar. Nós somos amor, então a ideia não é, eu não sei amar, eu tenho que aprender. Não, você não tem que aprender a amar. Você tem que despindo uma por uma todas essas camadas, todos esses valores, todas essas crenças que te distanciam do ser de amor que você é, né? Cheio de amor, cheio de possibilidades de amar, de viver o amor, de expressar o amor, né? Desde muito cedo, a gente às vezes se habitua a achar que o apego é uma expressão de amor, é uma forma da gente mostrar amor, não é verdade? Quando o apego, ele vocês já devem ter ouvido falar isso, o oposto do amor, né? No apego, você quase objetifica a outra pessoa nessa relação. Você deseja que ela faça o que você quer. Então, por exemplo, quantos pais não desejam que os filhos continuem o legado deles ou realize os sonhos que eles não conseguiram realizar? Querem que os filhos sejam a pessoa que eles não conseguiram ser. E a gente vai criando um círculo vicioso nisso, né? Como é que eu vou falar? De mal entendidos dentro dessa relação que é o amor. Então, o apego, como também falam, ele fala, faça-me feliz. Quando o amor fala, seja feliz, né? Amar uma pessoa é a gente amar ela do jeito que ela é e ficar feliz que ela siga o caminho que faz ela feliz. Isso é o amor, né? Quer dizer então que amar é fazer tudo que a pessoa quer, deixar... Não é isso, né? Ou então deixar que a criança faça o que ela queira, isso não é isso. É deixar que a pessoa seja quem ela é. Quando essa criança começa a expressar, que na verdade começa ali com meses, quem ela é, que a gente aceite, a gente entenda e a gente honre, né? Porque expressar quem se é uma coisa, às vezes agir ter um comportamento que precisa ser ensinado, olha, não é assim, assado, é outra coisa, né? Porque também tem aquela outra ideia. Tem duas ideias que são muito marcantes sobre a infância. Uma delas fala que a gente nunca se recupera do trauma de ter sido criança, né? Isso é muito interessante, E a outra fala que a criança é um ser extremamente egoísta, porque ela acha que o mundo gira em torno do umbiguinho dela, né, a criancinha. Os pais, as pessoas fazem tudo para ela porque ela precisa que faça, mas na cabeça dela ela não entende assim, ela entende que é porque ela é o centro do universo. E tudo bem, esse é o momento de você viver essa realidade, né? É assim que a cabeça dela é assim. E o que eu falo para vocês, a criança, não o mini adulto, ela não entende, né, da maneira que a gente entende outras coisas,
melhor do que a gente. Mas tem certas coisas de uma complexidade mais desse mundo material que às vezes a criança não entende tanto, apesar dela poder ter intuição e muitas outras coisas muito melhor do que a nossa, né? Que já foi coberta por camadas, 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 e até na capacidade de amar mesmo da criança, na capacidade de não ter preconceitos e por aí vai. Por exemplo, tem seu namorado, sua namorada, seu marido, sua esposa, um dia essa pessoa pode virar para você e falar o quê? Falar, olha, eu acho que eu já vivi tudo que eu tinha que viver com você, eu já queria ir partir para outra, né? Claro que de repente você fala, poxa, né? Eu queria estar com aquela pessoa, mas se o amor for aquele amor verdadeiro, você vai ficar feliz pela felicidade dessa pessoa, né? Você vai preferir que essa pessoa vá ser feliz, a que ela de repente fique com você infeliz para satisfazer seu desejo de continuar a ter um parceiro, uma parceira, ou seus caprichos, ou, né, a coisa da sociedade. Então o apego ele é muito oposto ao amor, né? Aquela coisa, ai, meu filho saiu, não volta, tem que voltar em tal hora, ou se não volta já começa a pensar as maiores tragédias. Não pensa que de repente conheceu uma pessoa bacana, conversou com amigos bacanas e acabou perdendo o horário. Aquele apego, aquele controle. E aí as pessoas vêm e confundem o desapego com um pouco caso. Que até tem aquela coisa, ai, ele não quis mais ficar com ela, ele quis sair com outras pessoas, não queria ter um relacionamento certo, aí desapegou. Não, desapego é outra coisa. Desapego não é pouco caso, não é nada disso. O desapego é apenas o oposto do apego, que é o oposto do amor. Então a gente conclui que dentro do amor há desapego. Porque quando você quer controlar aquela pessoa, ou você quer aquela pessoa do jeito que você quer, ou do seu lado de qualquer jeito, seja quem for, viu? Marido, esposa, filhos, pais. Isso é apego. O desapego é a gente conseguir entender, é uma coisa que eu já falei para vocês, nós somos todos ferramentas uns nas vidas dos outros, né? Nós estamos aqui para cumprir isso aqui. Os outros são ferramentas que vão me ajudar tanto no papel de espelho, como no papel de inspiração e por aí vai. E vice-versa, você também, eu também sou ferramenta na vida dos outros. E isso é maravilhoso, né? Essa ferramenta que ajuda o desenvolvimento das pessoas é uma coisa, uma bênção, uma coisa maravilhosa. Então o desapego é aquele exercício de você entender que aquela pessoa é única, ela existe na sua unidade, quer dizer, mesmo que seja seu filho, ela não tem essa dependência de você. É uma unidade e que vai eventualmente ter seus próprios desejos e seguir sua própria vontade, mesmo dentro de um casamento. É esse o desapego, da gente entender isso. A questão de confundir o apego com amor é outra das coisas que, é uma das, não é a única, mas é uma das coisas que acaba fazendo com que as pessoas falem, o amor dói, o amor faz sofrer. O amor faz tudo menos sofrer. O amor dá tudo para você menos dor. Te garanto, eu te garanto, te dou 100% de garantia disso. O amor é outra coisa, só que a gente aprendeu a confundir, né? O filho daquele pai repressor cresceu achando que amor é ser repreendido, né? Ou que foi tratado com pouco caso, cresce achando, descaso, ele não se importa, ele não quer conversar com você, porque me ama. Então são todas essas confusões que a gente vai gerando e que, evidentemente, o autoconhecimento ajuda a gente a entender melhor. E eu gostaria muito de deixar isso bem explícito aqui. Apego é o oposto do amor e o desapego é o oposto do apego. Aí você vai conseguir começar a ter algumas reflexões, alguns insights em relação a esse tema, quando a gente fala de desapego, porque frequentemente quando eu falo de desapego, a pessoa fala, que horror, mas isso não é amor. Qual que é o seu conceito de desapego? Ele está um pouco confuso. De todos nós acaba sendo, todos nós achamos. Desapego é pouco caso. Desapego não é pouco caso.
Desapego é respeito por você e pelo outro. Apego é desrespeito pelo outro e é também por você. Você acha que você precisa muito daquela pessoa ou que você pode controlar? Existem extremos, mas no meio disso aí não passa o respeito, quando há apego. Então, pensa muito nisso, né? Assim como também não há amor sem liberdade. Não há amor sem liberdade. Se você está com uma pessoa e você fala que você ama, mas na verdade, mas se eu sair fora desse relacionamento, eu não tenho profissão, não tenho como ganhar dinheiro, ou então a pessoa pode querer ser agressiva comigo. Isso não é amor, porque você não está tendo liberdade. Isso é dependência, isso é um monte de coisa. Por isso que essa é a questão. A gente entender todas essas faltas, as nossas necessidades, para a gente parar de ficar chamando coisas que causam dor, que causam sofrimento, que causam apego de amor. Amor é outra coisa. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seu comentário, avalia o vídeo, compartilha e assim você vai ajudando a nossa comunidade a crescer. Te encontro no próximo vídeo. Gratidão.